A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está nos assistindo, mas nós vamos começar a nossa devocional e hoje nós vamos falar sobre Atos 20 e nós vamos falar um pouquinho sobre humildade, lágrimas e provações. Paulo vai falar umas 2 vezes sobre isso nesse capítulo. E nós cremos que é a continuação do ministério não só de Paulo, mas da Igreja de Jesus Cristo. Você vai perceber e falar assim, poxa filho, mas Atos dos Apóstolos só fala de Paulo. E olha que Paulo, ele é o 13º, vamos colocar assim, né? Paulo, se você for parar para pensar e analisar, ele não é um dos 12, não teve com Jesus. Então, na cultura que as pessoas ministram e pregam por aí, ele não é considerado um apóstolo. Brincadeira, gente, não vou entrar nisso não. Mas assim, ele como vários outros no Novo Testamento que são chamados de apóstolos, podem ser chamados de apóstolos da igreja, ainda que foi o próprio Jesus que apareceu a ele, mas foram enviados pela igreja. Amém? Então, nós vamos começar adorando, depois vamos meditar nessa palavra. A fonte da vida
Senhor tem feito, por cada dia, por cada palavra que nós temos recebido do Senhor, que elas possam ministrar no nosso coração e que nós possamos crescer cada vez mais através dela. Obrigado, Jesus. Amém? Irmão, antes de ler, quero fazer diferente hoje. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com alguém que você acredita que vai ser abençoado através dessa palavra. Curte o vídeo, né? Comenta embaixo, e todas essas coisas vão fazer o YouTube entregar para mais pessoas esse vídeo, entendendo que ele é relevante, que é uma mensagem importante, que ajuda alguém. Às vezes o pessoal, né, eu tenho acompanhado algumas pessoas que trabalham com o YouTube, olhando como que isso funciona, e o que eles mais têm dito assim, qual a relevância daquilo que você produz, aquele conteúdo. E nós acreditamos na relevância desse conteúdo, nós acreditamos naquilo que o Senhor tem ministrado, e eu sei que pode abençoar muitas pessoas. Então, curte, compartilha, isso vai fazer essa mensagem chegar mais longe, amém? Atos, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tesalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Irmão, aqui eu quero só abrir um parênteses. Até Paulo, nas suas mensagens, fazia pessoas dormir. Então, fica tranquilo, você é pregador. William, mas as pessoas estão dormindo quando eu prego. Você está liberando uma verdade? Fica nela. Até Paulo fez pessoas dormirem e cair do 3º andar de sono. Então vamos lá. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demonstrar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, acaso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes:
Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Irmãos, sabe, só o Senhor, ele faz ideia do que nós vamos ou teremos de padecer pelo Evangelho de Jesus Cristo, sabe? A gente às vezes tem dificuldade de compreender, e é humano isso, irmão, não está necessariamente errado, mas o próprio Paulo, quando ele encontra com o Senhor Jesus e o Senhor pede para Ananias ir falar com ele, Ananias não querendo ir, ele diz assim: Ananias, este mesmo Paulo, eu já sei o que ele haverá de sofrer, que ele deverá pregar aos gentios, os reis e também aos judeus. E a vida de Paulo era marcada por isso: perseguições, o homem que pregou também aos gentios, o homem que prega o fim da sua vida ao rei Agripa e tenta persuadi-lo à conversão ao Evangelho, e talvez tenha êxito, a gente não sabe a continuação dos dias, e também aos judeus, porque ele também faz isso. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: mas Paulo diz que é primeiro aos judeus, depois aos gentios, mas ele foi enviado primeiro aos gentios, depois aos judeus. E você vai ver que Atos dos Apóstolos, irmãos, é uma mensagem falando da igreja na pessoa de Paulo, praticamente, quase todo. Por quê, William? Primeiro, porque quem escreveu Atos foi Lucas, que andava com Paulo. Vamos começar por aqui, né? Então, Atos dos Apóstolos falaria mais de Pedro e os demais, de repente, se tivesse sido escrito por alguns deles. Mas é interessante, na organização do cânon sagrado, onde eu, pelo menos, creio que foi totalmente conduzido pelo Espírito Santo, porque assim, irmão, se você não crê que o Espírito Santo ele
não protegeu as próprias escrituras para chegarem até nós, então a gente tem bem pouca potência no Espírito Santo, né? Eu acho que não tem crença nenhuma nele. Se você não crê que Deus preservou a integridade da Bíblia, você não creu em muita coisa. Você não entendeu algumas coisas. Ah, William, eu acredito que foi manipulado. Então o Espírito Santo, Deus, o nosso Senhor Jesus, olha, estão precisando dar uma melhorada no poder deles, a ponto de deixar a palavra deles chegar corrompida até nós. Então assim, por que talvez Atos chegou? Porque eu acredito que a ideia da igreja ela é justamente essa, por isso ela é chamada de eclésia, chamados para fora. É uma ideia de uma igreja que ela é enviada, por isso ela é apostólica. Uma igreja que ela é enviada a todos os povos. E se, de repente, Atos dos Apóstolos contasse, né, a história dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, nós não teríamos essa visão de uma igreja missional, de uma igreja evangelística, ou sei lá como você queira chamar. Mas a gente não ia ter uma ideia de eclésia, de enviados para fora. A gente teria uma ideia de congregação, daqueles que congregam em torno do nome de Jesus naquele local. Então eu creio que por isso nós vemos mais Paulo do que qualquer outra pessoa ou coisa dentro de Atos dos Apóstolos. Até porque é Atos dos enviados, dos apóstolos, não é Atos dos que ficaram, né? Então acredito que talvez por isso também faça sentido. Eu quero só pontuar uma curiosidade bem rápida aqui, que talvez você não saiba. Nós viemos de uma cultura apostólica, então para a gente é normal entender que há homens separados ao apostolado, separados para serem enviados de uma forma específica, cumprindo um dos 5 ministérios, mas talvez você não acredite nisso, ache que é só prepotência e soberba dos homens que querem ter um nome bonito, a mais que pastor ou coisa assim. Também, irmão, fica à vontade para crer como você crê. Mas há dois tipos de apóstolos na Bíblia. Há os 12, né, que estavam com Jesus, inclusive quando Judas, né, ele se retira do grupo ali, ele se precipita. O grupo escolhe um para que esteja entre os 12, então permanece os 12 apóstolos, esses que viveram com Jesus, que, né, inclusive a escolha de quem ficaria no lugar de Judas deveria ser um homem que teve durante todo o tempo, né, ali com eles, ali no ministério e tudo mais. Mas nós também vemos outro tipo de apóstolo, Paulo, que não conviveu com Jesus, mas, né, viu ele. Jesus o visita na sua ida até Damasco, e outros que são chamados de apóstolos. Aí você fala assim, sério, William? Sério? Tem mais uns 4 ou 5 ali chamados de apóstolos. E esses homens, eles, o que eu posso te dizer? Eles foram enviados pela igreja. Então, de repente pode ser dito, como nosso pastor costuma dizer, que são apóstolos da igreja, foram enviados. Porque se você não sabe, meu irmão, estou falando aqui, de repente faltou essa informação. Apóstolo significa enviado. Então, de repente esses foram enviados pela igreja, por isso apóstolos também. E nós cremos até hoje que homens sim são enviados pela igreja e chamamos eles de apóstolos. Ainda que a gente não tenha muita preocupação com isso, mas para que fique claro sobre o que se trata, Atos dos Apóstolos. Atos de quem? Daqueles que foram enviados, ou por Jesus ou pela igreja. E Paulo, ele nessa caminhada de envio, você vai ver um homem que ele vai resumir, né, a sua caminhada em muita humildade, lágrimas e perseguições. E é importante a gente entender isso, porque ainda que nós vivamos, né, numa época de um conforto diferente, de uma forma diferente de ser, há muita prosperidade na terra, irmão, talvez você não saiba, você fala, William, existe fome na terra. Irmão, a gente tem suprimento como nunca houve no mundo, em geração alguma. A gente suprimenta comida, e comida que, assim, ela não é perecível, né? Você pode guardar, armazenar durante muito tempo, transportar e assim por diante, ainda que, né, ela não perece por causa de algum tipo de conservante, mas nós temos suprimentos como nunca tivemos. Então, por causa dessa prosperidade, às vezes a gente pensa assim, a gente não pode passar dificuldade, né? A gente não pode passar perseguição, a gente não pode passar... Irmão, o Evangelho de Jesus Cristo, ele está lastreado, segundo Paulo, né? Vou colocar aqui, palavras minhas sobre Paulo.
em muita humildade, em muitas lágrimas derramadas, em muita perseguição. Então é difícil, porque essas lágrimas derramadas, muitas vezes de felicidade, mas muitas vezes de tristeza. Muita humildade, por quê? Porque a gente não sabe todas as coisas, a gente não tem essa pretensão. É lógico, às vezes a gente fala firme assim, você fala assim, William, aquela hora você não foi humilde não. Você praticamente, né, cara, entende isso. A minha humildade não tá em não saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou, irmão. A humildade não tá em pensar menos de si mesmo. A humildade tá em entender o porquê você é quem você é. Então, por exemplo, eu tenho plena consciência de quem eu sou. Mas por quem eu sou? Através de Jesus. É muito simples. Então assim, cara, eu sou filho. Bacana. Por causa do meu Senhor Jesus. Porque isso não vem de mim. Não é porque eu sou bom, ou porque eu conquistei, ou porque eu tenho potência para isso. É porque Jesus assim permitiu que fosse. Então entenda isso no teu coração. Essa humildade do Evangelho, ela não consiste em pensar menos de si mesmo. Você tem que ter uma consciência de filho, sim. Agora, a humildade está em entender que eu, por mim mesmo, não poderia ter alcançado nenhuma dessas coisas. Mas através de Cristo Jesus eu posso me fazer filho. Posso me tornar filho, por assim dizer, é melhor. Então, é sobre isso que eu queria falar com você hoje, sabe? Entenda isso. Você vai vendo no amadurecimento e na continuação da igreja que agora ela vai tomando uma característica mais de igreja, né? Humildade, lágrimas e perseguição. E nessa humildade, irmãos, vai ter hora que a gente vai ter que baixar a cabeça e, sabe, falar, tá bom, tudo bem, ok. Eu não concordo, mas há uma autoridade constituída sobre mim, há uma hierarquia, ou não é só porque a pessoa ela está num posto mais alto, vamos dizer, mas há uma pessoa que está sendo discipulada por você de repente, que está falando uma palavra que é uma verdade por si só. Então você tem que ter a humildade de olhar, William, mas é eu que estou ensinando essa pessoa. Cara, se você ainda não entendeu que a tua maior fonte de conhecimento vai vir dessas pessoas que você está ensinando, você ainda não aprendeu muita coisa. Não fonte de conhecimento, né, vamos dizer assim, científico, ou sei lá como você queira dizer, algo assim que vem através dos livros, não é isso que eu quero dizer, mas ensinando e vendo como as pessoas se comportam através da aprendizagem daquilo que elas estão recebendo. Então, são coisas assim que vão fazendo o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. E o capítulo 20, ele vai falar sobre isso, sobre uma igreja que ela entendeu em cima do que ela está sendo lastreada, quais são os seus pilares. E daqui nós tiramos 3, humildade, lágrimas e perseguição. Então não se assuste com os dias. William, mas nós estamos caminhando para a perseguição. Na verdade, a igreja já é perseguida há muito tempo, dentro da nossa própria nação. Só que a perseguição, ela não é física ainda. Ela é uma perseguição de narrativa, é uma perseguição psicológica, é uma perseguição no campo das ideias. Então, por isso, a gente pensa assim, a igreja não está sendo atacada. Irmão, você acha, enquanto países que se consideram ateus ficam pressionando o Brasil para ser um país laico, você acha que isso não é perseguição? Você acha que isso não está no campo da narrativa, das ideias? Por que eles não são laicos? Países que não aceitam, que são ateus, eles não são laicos, é diferente. Eles não aceitam qualquer tipo de cultura religiosa. Agora, eles querem que nós sejamos laicos e aceitamos o contraditório, com mais de 80% de cristãos dentro desse país. Então, assim, William, mas e por que nós aceitamos e nos tornamos laicos? Porque não importa o que eles carregam, importa o que nós somos, o que nós carregamos. E o cristianismo, ele quanto a Estado, ele é laico. Ele não obriga ninguém a seguir nada, ele entende que há uma liberdade de escolha. Esse é o cristianismo do meu Cristo. Uma cruz que é libertadora, que é emancipadora, que vai te levar a um lugar onde você vai ser livre, você vai estar emancipado, sabe? Não independente, presta atenção, não vai pensar besteira,
Você é emancipado a um ponto de escolha, de dizer, eu quero retornar para o pecado ou eu quero permanecer em Cristo Jesus. Se eu permaneço em Cristo Jesus, eu sou dependente de Cristo Jesus. Se eu volto para o pecado, eu sou dependente do pecado. Independente eu não vou ser, eu vou ser emancipado. Eu tenho o direito de escolha agora, eu posso escolher de quem eu vou ser dependente. Porque, irmão, não há um terceiro meio, um terceiro ponto. Ou você está em Cristo ou está no pecado. Amém? Espero que essa palavra ela tenha te abençoado. Eu espero que você, que já é igreja, que faz parte do corpo de Cristo, você possa entender do que se trata a igreja. Sabe? Às vezes a gente tem algumas dificuldades de compreensão, pensando assim, cara, cadê a minha parte da herança? A tua herança é essa, irmãos. É lágrima, perseguição e humildade. Essa é a tua herança. Você estava pensando que era outra coisa. Não quero dizer com isso, irmãos, que nós não vamos prosperar na terra, que nós não vamos ter recurso, esse tipo de coisa. Nós vamos ter todas essas coisas. Eu estou querendo dizer que a base, o lastro do evangelho não é esse. Você pode ser um crente sem dinheiro, mas certamente não será sem lágrimas, humildade e perseguição. É isso que você precisa entender, é isso que nós precisamos entender. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele cuide de você, do seu coração, da sua mente, para que o mal não tome conta deles, para que você não sucumba na necessidade, na fraqueza, para que nesse dia você possa continuar de pé, até que volte e venha o dia bom novamente. Amém? Irmão, fique em paz, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.